E aí, assim, tá gravando, né? Tá gravando? Bom, Já tinha esquecido. pois é, eu também. E aí, assim, na próxima semana a gente fala do grupo 3 também nesse mesmo formato, né? Apresentar algumas propostas, ideias, né, para trabalhar os temas e sempre abrir para discussão, né? Abrir para perguntas ou sugestões. Micheline já começou a gravar, então a gente vai ter a disponibilidade depois também de assistir, né, a nossa conversa em outro momento, né? É muito importante isso, especialmente para quem não pôde comparecer, né, não pôde conciliar as atividades dessa tarde com essa roda de conversa. Mas aí, assim, além desse encontro aqui, do próximo, a gente continua, certo? A gente continua com o grupo, né, do WhatsApp e a gente vai tentando manter lá uma atualização, né, em um tempo razoável das necessidades, né, de vocês no desenvolvimento do trabalho. Em relação à aprendizagem, eu já disse no grupo, nós tivemos a assinatura do contrato com as gráficas para a entrega do material. Hoje, a Procuradoria-Geral já pediu para a gente indicar quem é que vai receber aqui esse material, quem vai se responsabilizar aqui. Então, acredito que dentro de alguns dias aí a gente vai ter o material da aprendizagem, né, para distribuir os kits, né, distribuir os kits, certo? Nós tivemos alguns questionamentos no grupo em relação, agora já entrando especificamente, né, no tema da aprendizagem. Nós tivemos alguns questionamentos no grupo sobre as dificuldades, né, de utilização do material de aprendizagem, né, que é um material novo para a gente, né, e que, segundo a percepção de alguns professores, depois nós confirmamos que é isso mesmo, né, esse material teria sido inicialmente desenvolvido para uma faixa etária um pouco mais alta, né? Para alguns meninos mais velhos do que os de sexto e sétimo, né? Sexto e sétimos anos, né? Mas Michelin vai fazer uma exposição, né, sobre a utilização do material e algum complemento, né, que também a gente elaborou aqui na equipe. Foi ela mesma que elaborou. Então, ela vai expor e, na sequência, o tempo que sobrar, né, da nossa hora, a gente abre assim para as perguntas e observações. Tá certo? Então, vou passar aí a palavra a Micheline e vocês aqui, eu vou ficar acompanhando também aqui no chat, certo? Enquanto Micheline expõe aí, vocês podem colocar algumas perguntas, alguma observação aqui. Vai lá, chefa. Vamos lá. Na verdade, o que eu elaborei é uma sugestão, né? Porque, afinal de contas, eu comentava até com o doutor Luiz Fabiano que eu não tenho a expertise, né? Eu não tenho conhecimento em pedagogia, então, assim, meu conhecimento é muito limitado. Então, assim, eu tive como norte, né, o nosso material, nosso caderno pedagógico, tanto o que se refere a trabalho infantil, quanto o que se refere à aprendizagem, né? E dei uma adaptada. Para a gente poder trabalhar tanto o gibi, né? Para a gente poder trabalhar, na verdade, o material que foi entregue e que será entregue, né? Ainda falta uma parte para alguns municípios. Então, deixa eu ver aqui. Vou começar aqui a compartilhar com vocês para. Só um instante.
Só um minuto. Estão vendo a atividade? Sim, estamos sim, Micheline. Então, pronto. Micheline, Oi? você vai começar por essas? Ou seria melhor pelas do As do próprio... manual? Do próprio Tá manual? certo. Pronto, pode ser, pode ser. Sugestão, né? Uhum. Porque vai ser aí, você vai continuar, vai numerar elas na sequência, né? Isso, exatamente. Vamos lá. Tinha pensado em outra coisa e não tinha baixado os cadernos pedagógicos, mas isso é rapidinho. Desculpa aí, pode voltar para a sua sistemática. Não, vai dar certo. É só o de aprendizagem. Pronto, estão vendo o caderno de orientação? Sim, estamos. Estão vendo, né? Bem, então as atividades, vamos lá para as atividades propostas. Atividades para a sala de aula. Nessa atividade número 1, essa atividade número 1, a gente pensou em, na verdade, o material propõe que a gente introduza, não é, o assunto aprendiz, o assunto aprendiz profissional, o assunto aprendizagem. Então, assim, embora a atividade seja proposta, né, a sugestão de ciclo, como vocês veem aí, seja proposta para o 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, é possível a adaptação para o 6º e 7º anos. Doutor Luiz, quer dar uma explicação a respeito do material ou eu mesma falo? Sim, Pronto. posso falar. É o seguinte, Uhum. o que a gente constatou, tá ouvindo? Sim. O que a gente constatou é que realmente esse material, inicialmente, ele era dirigido a um público um pouco mais velho, né? Uns meninos com mais idade. E aí, o que acontece? Muitas atividades, elas são, assim, direcionadas a quem está na iminência, né, de ingressar no mercado de trabalho. Então, são atividades que são mais compatíveis, né, com adolescentes de 14 já, né, de 14 anos, por aí, né? Então, o que é que a gente está propondo aqui? Micheline fez uma seleção, né? A gente fez uma triagem aí nas atividades. Como o material ele não é assim, ele é propositivo, né? Ele não é para ser exaurido. Não é necessário realizar todas as atividades que estão previstas no material. Então, o que Micheline fez foi fazer uma triagem, né, e uma sugestão das atividades que a gente entende como mais compatíveis, né, mais compatíveis com a idade e mais fácil, portanto, de
atrair a atenção dos alunos, né, e mais fácil de desenvolver para o professor, né, para o professor desenvolver, né? Então a gente é nessa linha que a gente tá fazendo esses destaques aí. Então tem algumas indicações dentro do material que Michelin está fazendo e depois outras que, né, que foram elaboradas a partir de outras experiências para utilização, inclusive, dos outros itens do kit, né? A utilização do cartaz e da revistinha. Não é isso? Então, acho que Micheline vai falar, acho que exclusivamente das que ela indica, né? As atividades que ela indica, assim como aparentemente mais melhores, né? Mas Mais assim, lembrando adequadas. sempre que mais adequadas, mas lembrando sempre que a criatividade é livre, né? Assim, o que vocês puderem desenvolver, né, e tiverem interesse de desenvolver, né, podem aproveitar, né, as linhas gerais do material e desenvolver uma atividade, né, de acordo com a didática de vocês. Obrigada. Bem, então, a primeira atividade proposta é a atividade 1 do caderno de orientação pedagógica, né? Eu acredito que há possibilidade de se fazer uma adaptação, não é? Porque na primeira etapa são 5 aulas, né? Na primeira etapa pode-se introduzir a temática, não é? Chamando a atenção para a leitura das entrevistas que constam no caderno pedagógico, não é? A fazer algumas perguntas, né? Por que o entrevistado começou o curso de aprendizagem, por que ele começou, o que é que ele pretende, o que é que ele faz com o dinheiro, não é? E assim, a ideia é trazer um aprendiz para ser entrevistado pelas crianças. Eu acredito que seja viável a atividade, porque eu imagino que em Caixa Econômica ou em Banco do Brasil vocês encontrem adolescentes em situação de aprendizagem, não é? De aprendizagem profissional. Então, seria basicamente, a atividade 1 seria basicamente uma entrevista, não é? Seria introduzir o tema a partir dos depoimentos que constam do caderno, né? Há um material disponível também, eu acredito não. O nosso site, ele tem essas entrevistas, né? Tem essas falas, né, dos aprendizes. E aí, no momento posterior, depois de introduzida a temática, elaborar perguntas, não é? Então, os alunos se juntariam em trios ou em duplas para elaborar as perguntas que vão ser feitas para o aprendiz, né? Que vai ser chamado à entrevista, né? Então, o primeiro momento seria a introdução do tema com a análise e a escuta, não é? E a análise das entrevistas, das falas dos aprendizes. Um segundo momento seria a elaboração de perguntas. O terceiro momento seria o fechamento dessas perguntas, né? Para que não haja perguntas repetidas, para que não haja perguntas que fujam muito do tema. E a quarta seria a conversa propriamente dita, né? Formar um círculo, levar esse adolescente, não é, para ser entrevistado pelas crianças. E essa é a atividade número 1, que eu acredito que é possível de ser feita. Vamos. Uma outra sugestão, eu acredito que a atividade 2, né, que
que cuida de mercado de trabalho, eu acredito que seja mais difícil de ser feita, mais complexa de ser feita. Uma outra que eu pensei em sugerir foi a atividade 3, que eu acho muito interessante para essa faixa etária. Não é que seria uma lista de profissões. Então, o início seria, né, o start seria se discutir sobre as diversas profissões, né? O que é que sobre qual profissão você gostaria de saber mais detalhes, de saber o que é que faz. O que é que você quer ser? Você sabe o que faz? Um engenheiro de alimentos, você sabe o que é que faz? Um filósofo, não é? Então, também a turma seria dividida em dupla ou em trio para se listar as ocupações, né? E cada um fazer tipo um resumo. Então, a primeira etapa seria a lista dessas profissões que eles têm interesse, não é? E daí, se a sugestão for deles, é melhor ainda, não é? Que eles têm interesse de investigar, que eles têm interesse de conhecer, de saber mais detalhes. E a pesquisa, eu acho que o guia do estudante é bem acessível, é bem bacana, não sei, talvez se a escola dispuser de laboratório de informática, poderia essa aula se desenrolar, essa primeira e segunda etapa, se desenrolar nesse espaço, ou então na biblioteca, no espaço que tiver computador e que eles possam pesquisar, né? Então, seria a divisão da turma em duplas ou em trios, a listagem das profissões que eles têm interesse de investigar e a efetiva pesquisa, não é? Dessas profissões no guia do estudante. Nós temos aqui no caderno pedagógico o endereço. Então, o terceiro momento seria a elaboração de fichas sobre essas profissões, não é? E aí, a ideia é se fazer tipo uma exposição sobre esses detalhes que eles conseguiram pesquisar por meio da internet, né, do Guia do Estudante, e, no momento seguinte, a apresentação oral, certo? Então, assim, se poderia, de acordo com a turma, de acordo com o docente também, se listar quais são os detalhes que seriam mais importantes. Quais as especificidades, qual a faixa salarial da profissão, claro, o nome, não é? A jornada de trabalho, para que eles possam comparar. Então, o fechamento dessa atividade seria a apresentação oral. Eu achei bem pertinente com relação à idade. Então, vamos para cá. Deixa eu ver. O currículo, eu acho mais adequado para o adolescente, né? Realmente é mais indicado ou para o ensino fundamental, anos finais, né? Oitavo e nono, ou ensino médio. E também a atividade 5. Agora eu vou apresentar para vocês as atividades que eu elaborei, assim, elaborei um esqueleto, obviamente, para que sejam aperfeiçoadas, né? Pelos docentes. Então, vamos lá. Parar de compartilhar aqui um momento. E aqui
Estão vendo a atividade 6? Não? Não. Só um instante. Você compartilhar só o elemento, acho que fica mais rápido, só o recurso. Só o Word. Pronto. Estão vendo? Agora? Estão Agora vendo? sim. Agora sim. Certo. Pronto. Então, eu resolvi seguir, né, a numeração das atividades que consta no caderno pedagógico, exatamente para não confundir. Então, essa é a atividade proposta 6 e a seguinte é 7. Então, para o grupo 2, essa atividade seriam 5 aulas previstas e o material utilizado seria o pôster, certo? Que vocês receberam. Então, qual seria a atividade? A gente tem uma introdução, né? Aprendizagem profissional consiste em uma alternativa segura para o adolescente ingressar no mercado de trabalho por meio de formação técnica que poderá abrir portas, né, no futuro. O que é necessário para que o jovem alcance essa oportunidade? Então, eu pensei no seguinte, eu pensei numa atividade que pudesse fomentar nos alunos o interesse, não é? E a vontade de ser aprendiz. Porque, assim, sim, uma coisa que eu acho bem importante falar é o seguinte, né? Porque quem fez as nossas capacitações, que eu acredito que todas aqui, todos, a gente sempre coloca com bastante veemência que não se deve trabalhar, né? Criança e adolescente não devem trabalhar. Criança e adolescente devem estar na escola até o fim até o fim dos estudos. Mas nós sabemos que nem sempre é possível. Então, o que a gente defende é que aquele que precisar trabalhar, aquele adolescente que precisar trabalhar, que ele o faça, que ele precisar ou quiser trabalhar, que ele o faça de forma supervisionada e de forma segura, não é? Para que isso, ao contrário de atrapalhar o seu rendimento na escola, na verdade, seja um plus profissional que ele vai utilizar no futuro, né? Quando ele entrar no mercado de trabalho. Então, é importante sempre colocar que não há contradição entre combater o trabalho infantil e propor a aprendizagem profissional como uma alternativa, não é, para adolescentes. Por quê? Porque, na verdade, para que o adolescente seja um aprendiz, ingresse na aprendizagem profissional, ele tem que permanecer na escola, né? O fato de ele ter isso tudo pode ser abordado em sala de aula. Ele tem que permanecer na escola, ele tem que ter notas boas, ele tem que ter uma frequência bastante significativa, não é? Então, é sempre bom a gente pontuar essas questões. Voltando para a atividade. Então, essa atividade seria formar grupos, distribuir os pôsteres, né? Distribuir o material e pedir que eles observem observem o material e conversem sobre ele, não é? E a partir da condução do docente, não é? Suscitar as questões e suscitar o debate. O que é necessário para conseguir a vaga de aprendiz? Como é a rotina de um aprendiz? O que é que você acha dela? É importante ter boas notas? Não é importante? Como é que ficaria a frequência à escola? Então, começar a despertar na turma o interesse, não é?
Eu não sei se vocês se lembram do... Vou parar de compartilhar só um pouquinho para compartilhar aqui o post. Eu não sei se vocês se lembram do material. Só um minutinho. Pronto, o post é esse, certo? Então, é a busca de vaga, ou a busca pela vaga de aprendiz. Na verdade, a discussão ela vai gerar em torno do que é necessário para ser aprendiz. Se é uma oportunidade interessante, o que é que eu precisaria fazer para que no final eu pudesse participar dessa realidade, certo? Então, essa é a primeira sugestão. Vamos lá para a segunda. Sim, e é importante falar também que seria a discussão em cima do cartaz, né, em cima do pôster. Seria, em seguida, cada aluno montaria um quadro sobre o dia a dia de sua vida, não é? Na preparação para a aprendizagem. Então, seria a vida hoje. Como é a sua vida hoje? Então, vocês utilizariam os recursos pedagógicos, não é? Colagem, desenho, enfim. E aí, depois, socializar os trabalhos e promover o debate. Então, vamos para a próxima. A próxima atividade é utilizando o gibi, não é? O gibi é a rotina de um aprendiz. Então, qual seria essa atividade? Convidar as crianças a lerem a história, que faz parte do gibi, não é? E quaisquer tirinhas que vocês selecionassem, não é? Tirinhas ou gibis, enfim. A ideia é discutir o gênero literário, né? Histórias em quadrinhos, e os recursos gráficos, os recursos ortográficos que são utilizados nessa forma de linguagem. E a proposta é a criação de uma tirinha, né? A criação de uma história em quadrinhos. Então, a nossa sugestão seria que a atividade fosse feita nas disciplinas de artes e língua portuguesa, ou nas duas, ou em uma só, enfim. E aí, cada aluno iria produzir sua história em quadrinhos utilizando dos recursos, né, utilizando como é que eu posso dizer? Cheio de pedagoga aqui, eu tenho medo de falar besteira, né? Utilizando dos recursos que as histórias em quadrinhos se utilizam, né? Se compõem, na verdade. Então, terminada eu achei bem interessante essa atividade. Feita cada história, não é? Elaborada cada história, então podia se reunirem essas histórias todas num gibi que poderia ser publicado. Na escola, poderia haver um lançamento. Eu acho que seria bem interessante, assim, socializar o resultado. Então, seriam essas duas atividades, a minha proposta, né, a nossa proposta, e aquelas
que eu marquei, que eu assinalei e falei um pouco, que constam do caderno pedagógico, certo? Agora, a gente queria ouvir vocês para saber se vocês concordam, se vocês têm sugestões, o que é que vocês quiserem, né? As dúvidas que vocês quiserem falar. Está aberto o microfone. É só levantar a mão. Ninguém tem dúvida? Eita, que o povo Que estão com bom. medo de falar. Vamos o que fazer eu o tô seguinte, vendo. Porque assim, boa tarde, né? Rosíris, assessora pedagógica da tarde. segunda DIREC. Estou como coordenadora lá da nossa DIREC, né, do projeto. E assim, a gente sabe que esse gênero textual de tirinha já vem sendo trabalhado na escola pelos professores, né? Isso, então, assim, não vai ser tão difícil de colocar em sala de aula, porque essa questão do gênero textual de tirinhas e tudo já é algo que vem trabalhado desde até do ensino fundamental, né? Então, eu acho bem bacana essa metodologia de trabalho, né? E principalmente trazendo para esse projeto do MPT na escola. Vamos aproveitar quem está no meio aqui, vamos tirar. Queria que vocês aparecessem para a gente tirar uma foto aqui. Será que dá certo? Get. É Professora Rosíris, Guete Get. Soares, assessora pedagógica, Elis, assessora pedagógica. Tem algumas pessoas das escolas, das nossas escolas aqui. Eu estou vendo Edson, Vivian. Ah, tá sem câmera. Alguns estão dizendo aqui que tá sem câmera. Tá sem câmera, né? Quem Tá tiver com certo. câmera, liga aí. Kessia ligou, aí a câmera. Oi, Marinês. Kessia. Oi, Marinês. Marinês, Guete, Elis. Olá, boa tarde. Vamos lá, todos. Boa tarde. Boa tarde, Dalécia. Todos sorrindo e Oi, felizes. Vivian. Terceira Rocha presente. Vamos lá. Tirou, chefa? Oi, gente. Tirei. Pronto, tudo Tá. certo. Pois é, a Vamos gente sabe. lá. Oi? Vamos lá, né? Pois é, a gente sabe assim que vocês têm a facilidade, né, em relação à parte didática, né? Mas assim, a gente percebeu que realmente o material tem esse probleminha aí, né, de alguma inadequação com a idade, mas a gente espera, né, que dê para a gente contornar. Atualmente, a gente está numa discussão no Congresso Nacional de uma lei chamada Estatuto do Aprendiz. E essa lei ela vai trazer algumas alterações, né, nas regras da aprendizagem. Então, a gente acredita também que por isso, né, por conta dessa instabilidade aí da lei, né, a gente não teve ainda a reformulação do material, mas acredito que em breve, né, assim, concluindo-se essa discussão lá no Congresso, a gente tenha uma mudança aí no, no material, né? E aí, assim, que quando a gente espera que quando for feita, aí a gente faça de uma forma mais adequada a faixa, né? A faixa etária indicada pelo projeto. Algumas dúvidas que tiveram aí, que houve aí no chat, né? Realmente a gente não pode mudar as turmas do grupo 2, porque se a gente mudar as turmas do grupo 2, aí os meninos não vão poder participar do prêmio nacional.
porque no nacional não pode competir, assim, quarto e quinto não pode competir com o oitavo e nono, por exemplo, né? A gente não pode misturar essas faixas, dividir aí o fundamental nessas 3 faixas, né? Esses 3 grupos, e se a gente misturar, eles não permitem, né? A coordenação não permite que haja competição. É justamente para a gente não ter, assim, um desequilíbrio, né, muito grande, porque entende-se que de um ano para outro a produção, né, a produção dos trabalhos deve ficar mais equilibrada. Se a gente for colocar para competir o menino de quarto com o menino do nono, né, provavelmente vai gerar uma desigualdade muito grande na competição. Então, por isso que não pode, né? Essa foi uma dúvida. Posso falar? Sim, pois não, fica à vontade. Fui eu que coloquei essa questão, mas eu coloquei mais, eu sei que nesse momento em que nós estamos não é possível, né, mudar nada do que está posto, mas até como uma proposta reflexiva, porque por mais que essa temática seja investigativa, com cunho investigativo com esses alunos de sexto e sétimo ano, não há como não ressaltar a valoração e a possibilidade de inserção, né, ou de formação para os jovens que estão especificamente na faixa etária. Então, é uma sugestão para reflexão futura, né? Assim, já que os jovens de 13, 14 anos, 15 anos, que são exatamente essa clientela de oitavo e nono ano, né, que seriam mais, vamos dizer, não que não fosse, não é produtivo, mas seria mais pertinente, mais pertencente, até para fazer, eu estive dialogando com algumas instituições do Sistema S, então são exatamente esses jovens, né, que se inserem. Então é uma proposição futura para reflexão, porque no pedagógico a gente, ao fim de um ciclo, a gente sempre reflete sobre os materiais e as proposições utilizadas, né, com os nossos jovens. Mas nesse sentido, ok? E assim, em relação às propostas de atividades, a gente achou aqui, enquanto a gente fez o estudo, porque a nossa coordenadora do MPT, tendenciosamente eu costumo chamar MP3, entre as conversas, ela fez essa distribuição, né? Ela sugeriu e a gente acatou a organização que ela propôs de uma dupla de assessoras se responsabilizar por uma temática para fazer essas formações com as escolas que se inscreveram. Então, essas atividades que a gente refletiu sobre a aprendizagem profissional, sim, a gente percebeu que algumas estão elevadas, mas que são adaptáveis, né? Elas são provocativas, desafiadoras para o professor adaptar aquela faixa etária. Então, é um material muito bem planejado e que é provocador para quem faz uso e reflete em cima dele. Assim, mais uma questão, assim, a gente tem, por exemplo, em relação ao trabalho infantil, grupo 1, foi pensado, né, foi pensada a discussão com as turmas menores, porque são as turmas que estão ainda, né, numa fase, numa idade que não é a de maior incidência do trabalho infantil. Então, assim, é alguma coisa na linha mais preventiva, né, de apresentar para a criança antes dela estar efetivamente naquela idade de maior vulnerabilidade, né? Então, assim, para as crianças menores, falar do trabalho infantil. Eu acredito que a lógica da aprendizagem deve ser essa também, né? De apresentar para os pré-adolescentes que ainda não estão na, na faixa etária de contratação, né, de efetivamente se tornarem aprendizes, como uma forma de mostrar para eles que daqui a mais 1 ou 2 anos, né, eles vão estar numa idade, né, na qual a lei permite, né, a lei permite o trabalho nessa condição protegida, né, nessa condição diferenciada. Então, talvez seja nessa linha, né, que foi pensar as faixas etárias, para mostrar para os pré-adolescentes, antes deles estarem efetivamente, né, no mercado de trabalho. Né, que a gente sabe que com 14, com 15 anos, é bem mais comum, né, a gente ter
a experiência de trabalho, né, na vida do adolescente do que nessas faixas menores, né? Quanto menor a criança, né, menos incidência, né, de trabalho infantil e de trabalho irregular do adolescente. Então, acredito que foi pensado nessa linha aí. Só que para ser nessa linha, realmente precisa de um ajuste no material, né? Então, a gente vai tentar fazer esse ajuste para atender a essa lógica da prevenção, né? De apresentar antes que o adolescente já esteja apto para o mercado. Mais alguém? Getty está digitando. Meu chat não está me respeitando, não, mas era só para dizer, entendidos. Entendida a lógica. Tá certo, tá ótimo, professora. Tá bom, então assim, se não tem dúvidas, tem uma dúvida aqui. Esquece. Pois não, tá vendo? É só ameaçar encerrar aqui a pessoa. Não, já. Porque aqui foi bem na hora do intervalo, eu estou na escola, então perdi algumas partes. E eu não tive ainda acesso, não li ainda o regulamento. Só me recordo uma coisa. Na questão dos alunos do sexto e sétimo ano é o grupo 2, não é isso? Aí oitavo e nono é outro grupo. Sexto e sétimo, qual seria a categoria deles? Não, quarto e quinto é grupo O 1. tipo de trabalho. Como é? Porque Sexto não e tem São os poesia, mesmos trabalhos, Kessia. São os mesmos trabalhos. Isso, eles concorrem nas Ah. categorias, em todas as categorias, mas dentro de seu próprio grupo. Então, pode ser a poesia, pode ser conto. Poesia, Isso. são os mesmos. Poesia, conto, música e desenho. Desenho. Certo. Então, eles também, se tiver também alguém que concorra, que tem assim, trabalho voltado para o desenho, eles também podem estar concorrendo dentro da categoria deles. Isso. E com a temática própria, né? Aí cada grupo tem as mesmas categorias, mas aí tem as temáticas próprias de cada grupo. Aí ele vai fazer um desenho de aprendizagem, né? Vai fazer vai fazer um conto sobre aprendizagem, né? Que tem a pertinência temática. Entendi. De acordo com o desenho, vai ser relacionado à temática que ele vai estar... Do grupo. Isso. Certo. Tá bom. Obrigada. Inclusive, licença, só ampliando aí a conversa, no grupo da gente, a gente sempre discutiu isso e a gente coloca mesmo para as nossas escolas, porque assim, nós sabemos que a turma é heterogênea, não é homogênea, então tem vários alunos com várias habilidades, então vai ter aqueles alunos que têm mais habilidades para a produção textual, tem aqueles que têm mais habilidade para o desenho. Então, assim, na sala de aula, não é obrigatório escolher só uma categoria. A sala de aula pode trabalhar todas as 4 categorias por grupos, entendeu? Aí, assim, a gente até apresentou essas metodologias para as nossas escolas, a importância de trabalhar de acordo com a habilidade daquelas crianças. No caso da música, a música seria uma música de autoria, assim, ou poderia ser uma paródia? Continua sem poder ser uma paródia, não pode. Não pode, né? Tá no regulamento, é No exclusiva regulamento, de isso. autoria do aluno, não pode ser paródia. Agora, pode ser músicas pequenas, né? Mas tem que ser de autoria do grupo. São letras assim mais compatíveis, né, com a idade deles, tal. Tem a possibilidade do professor tocar, né? Se não me engano, acho que não é isso, Michelina. Acho que o professor pode, se não me engano, o orientador pode tocar instrumentos. Agora desse detalhe, eu acho que pode. Mas posso na consultar. categoria que eu li lá, aí pode convidar, por exemplo, o grupo tem 5 alunos que eles criaram, pelo menos foi o que eu entendi lá no regulamento. A gente escolhe 5 alunos, né, para fazer parte do grupo, mas pode pedir para alguém que toca, pode ser de outra turma, ou
ou alguém que saiba tocar violão, guitarra, ou qualquer coisa assim, teclado. Aí, só que não pode participar da criação da Do música, né? texto. A autoria, o texto tem que ser só das 5 crianças, dos 5 É a letra, adolescentes. né? As Isso, crianças exatamente. fazem a Pela letra, categoria que eu li, é assim. Bom. E as crianças têm que cantar também, né? Eles têm que produzir a letra e eles têm que cantar, né? Letra e a melodia também tem que ser por eles, a melodia também. Por tá? eles, né? É concorrido esse grupo essa categoria da música é bem concorrida, Da né? O música. pessoal gosta muito. Deixa eu Tá ver certo. A aqui professora só Kessia pra... continua com a mão levantada, mas acho que era da questão anterior, né? É isso, já respondeu minha pergunta. Obrigada. Tá certo. Então, a gente já fez o registro aqui, a gente vai encerrar, né? Quero agradecer a vocês o interesse mais uma vez, né? A disponibilidade. E na próxima semana a gente vai fazer a conversa específica do grupo 3, né? Professora Manu Ventura entrou aí. Tudo bem? Boa tarde, eu e André. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Ah, tem muita gente Somos da aí. Escola Estadual Santos Dumont. Uma alegria muito grande a gente estar participando desse projeto. A gente teve um pouquinho de dificuldade para baixar o aplicativo, a gente estava aqui em outras demandas, mas estamos juntos e queremos parabenizá-los pela iniciativa tão importante. Tá ótimo. Muito obrigado mesmo pelo apoio, né, de vocês todos, pelo empenho, né, que tem demonstrado aí já nesses anos. E já fica o convite aqui para a próxima semana a gente fazer a roda de conversa sobre o grupo 3, né, saúde e segurança no trabalho. Isso. Tá certo? Claro que as pessoas que estiverem, né, os municípios e as directs que tiverem optado também, né, pelo grupo 3, que são de 8º e 9º anos. Tá certo? Muito obrigado, viu? Um abraço e Obrigada, bom gente. dia, boa tarde, boa noite. Boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.